Glória a Deus. Eu não sou de ferro e nem de aço, eu também sinto cansaço e aflição. Coração às vezes fica em pedaço, mesmo assim ainda mato um leão. Posso até não ser contado em minha casa, por estar no campo a pastorear, mas na hora que o gigante aparecer, ainda tenho pedra para o derrubar. Sou um vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome. Sou um vencedor, por mais que o mundo queira, o mal não me consome. Sou vencedor, nasci pra ser cabeça. Sou vencedor, por mais que o mundo queira eu desapareça. Já fui deserto de areia, agora sou uma a vida que Deus dá. Fui um rio secando, hoje eu sou que não vai secar. Oh, aleluia! Fazendo um ensaio aqui ao vivo e levando uma mensagem de fé, de paz, de esperança a todo esse povo amado que tem me acompanhado nas lives. Estou voltando de uma viagem um pouco longa aí, complicada, difícil, nesse calor de verão, quase 3.000 quilômetros. Com o carro cansa bastante, mas estamos aí continuando, sentindo em casa de novo e adorando esse Deus, agradecendo a esse Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, e eu creio que até a sua vinda vai continuar dando para aqueles que buscam se alicerçar na rocha, do Salmo de número 40, amém? Então sejam todos bem-vindos aí, aqueles que vão participar, os que já estão entrando aí. Bem-vindo, meu povo amado da Timbaú, representado aí. E eu glorifico a Deus por estar aqui, estar com vida e adorando a esse Deus, porque Ele é fiel. Amém? Oh, aleluia! Vamos adorar a Deus. Esse louvor aqui, amados, tem algo muito importante e interessante nesse louvor, além da graça de Deus, além da unção dos irmãos que escreveram e musicaram e melodiaram esse hino. Se chama Madeiro Lavrado. Amados, a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que significa isso? O salário do pecado é a morte. Se todo homem, todo servo de Deus que peca, porque todos nós pecamos, e se todo pecado nos levasse a uma morte física e espiritual, espiritual primeiro, depois física, não se cumpriria a palavra do Senhor, de perdoar 70 vezes 7, como ele falou para o apóstolo Pedro. Então refere-se diretamente a morte de cruz que nos lavou, que nos redimiu. Era necessário alguém que não tivesse pecado para morrer na cruz por nós. Foi necessário Cristo descer na condição humana, menos no pecado, para que nos resgatasse, para que pagasse o preço de cruz, do sangue da cruz, o preço da morte na cruz, para nos resgatar. Por isso falamos nós, o salário do pecado é a morte.
Como pode um pecador dar vida para resgatar outro pecador? Não. Foi necessário alguém que não tivesse pecado. Então veio o prometido de Deus desde os tempos de Adão, desde os tempos primórdios de Adão, e relembrado por todos os profetas, ou se não quase todos os profetas, relembrando de que ele viria, viria como luz, viria como cordeiro, viria como resgatador, viria como libertador, e na cruz do Calvário nos resgatou, pagou o preço mais alto que você pode pagar. Somente ele pagou, e ele não precisava, porque ele não tinha pecado, ele não errou, ele nunca errou, porque ele era Deus. Então ele pagou na cruz do Calvário esse salário. Precisou alguém que não tivesse pecado pagar pelo pecado da humanidade inteira, pelo meu, pelo teu e por todos os pecados da terra. Por isso, o nosso Deus, ele é perdoador de pecados. Por isso o nosso Deus está sempre de braço aberto para nos receber. Por isso o filho pródigo voltou e comeu à mesa do pai dele, e recebeu de volta aquele abraço, aquela atenção do pai, a atenção que Deus dá para o filho que retorna à sua casa. É bom lembrar nesse período, nesse tempo, que Deus não vai atrás de ninguém. Se a pessoa quiser largar Cristo, largar Deus, largar a igreja, largar tudo, sem problema, o Senhor não vai atrás de ninguém. Pela minha experiência de fé e pelo Espírito do Senhor que me conduziu até aqui, eu tenho certeza absoluta que o Senhor envia anjos de guerra para que fiquem guardando, constantemente guardando aqueles que se desviam, os desviados. Me pergunta por quê? Porque Deus é amor. Então ele fica guardando aqueles que pararam no caminho por um motivo ou por outro e se desviaram. Porém Deus não busca ninguém. Deus não busca ninguém. Ele espera. Nosso Deus espera que volte. Depois nós discorreremos sobre esse tema, se der tempo, em nome de Jesus. Mas falei sobre isso porque o salário do pecado é a morte, nós falamos. E entendemos que, se entendemos que todo pecador, ele está morto, a palavra de Deus não pode se cumprir. Ela se cumpre na nossa vida quando entendemos o mistério da cruz, que é necessário voltar, que é necessário se reestruturar de novo com a graça de Deus, e ela vem, e muitas vezes vem redobrada naquele que se humilha debaixo das mãos poderosas do Onipotente. Vamos lá então, amados, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, saudando vocês todos com a paz do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, escravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao
assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pegaram a cruz, o meu Salvador. Uma coroa de espinhos, a fronte sangrando como um malfeitor, transpassado ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Aleluia! Deus nunca fez e nunca irá fazer acepção de pessoas enquanto chamada. Ele chama a todos. Poucos aceitam dar ouvidos para Deus. Deuteronômio capítulo 28. E há de ser que se ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno, então as bênçãos virão sobre aqueles que ouvem e atendem o chamado de Deus, a voz do Espírito. Mas nem todos atendem. Muitos recebem o chamado e muitos seguem a Cristo, mas não querem saber de viver como ele viveu. Não querem saber da estrutura que Jesus deixou para a igreja, porque na verdade o Senhor confiou o evangelismo a nós. Ele confiou, a palavra dele foi confiada a nós para distribuir, para sermos nós poços de água viva, também como Cristo foi, de sermos luz, como ele profetizou, vós sois a luz do mundo. Mas caminhamos, vamos andando, esperando que um dia a promessa se cumpra. E é sobre a promessa de Deus que iremos discorrer um pouco na palavra do Senhor nessa noite, para abençoar esse povo. E depois eu quero fazer uma oração de cura, uma oração de libertação, uma oração de fé, uma oração de graça, uma oração clamando por cada um daqueles que estão aqui, que vão entrar, que carecem de um clareamento da promessa. Há tanto tempo eu estou na igreja, há tanto tempo eu sou um crente, por que não se cumpre na minha vida? Por que se cumpre na vida dos outros? Por que eu profetizo e Deus realiza na vida dos outros e na minha não se realizou ainda? Talvez dê tempo de dar um testemunho, mas enquanto isso, deixa eu dizer para você, amado, que Deus não trabalha do jeito do homem. A palavra nos diz em Isaías que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, que os sonhos do Senhor são mais altos que os nossos, porque Deus, Ele simplesmente é, mas decidiu escolher esses aqui, esses que Ele mandou chamar, esses que Ele chamou, dos valados, das esquinas, das ruas, das doenças, das enfermidades, das desilusões da vida. Porque diz o texto nos evangelhos que o Senhor, um grande senhor feudal, um grande déspota, um homem do dinheiro, fez uma grande festa e mandou chamar para participar da festa os grandes da região toda. Mas os grandes recusaram a festa. E então ele mandou
com que fossem seus funcionários pelos valados, pelas ruas, a chamar aqueles que estavam com fome, com sede, a chamar aqueles desprezados, menosprezados, restos da sociedade, miseráveis da sociedade. E diz a Bíblia que eles vieram, eles aceitaram o convite. Não sei você, mas eu sou um desses que foi chamado em segunda instância. Não tem problema, podia ser até em terceira instância o chamamento de Deus, porque eu me sinto hoje um dos homens mais felizes da terra, por ter essa fé, essa graça e essa raça que Deus nos deu. Eu quero glorificar Deus. Está entrando aqui um povo amado lá de Santa Catarina, onde nós estivemos. Creio que da cidade de Mondaí. Mas então, amados, eu quero, fazendo essa live, dizer para você que o objetivo de lives como essa é simplesmente chegar junto de você, através de um simples celular e de um simples canal que foi aberto no mundo aí por empresas do mundo, para que nós abençoássemos o povo em tempo, enquanto é tempo de abençoar, enquanto é tempo de pregar, enquanto é tempo de profetizar, enquanto é tempo de semeadura, enquanto é tempo de refletir sobre a nossa estrutura de cristãos, estrutura de fé, estrutura de esperança. Há muitos que estão aí, outros que vão entrar, sabem da minha história, uma história não tão glamurosa no início da minha vida, e depois de um tempo, uma história glamurosa em termos de cultura secular. Me tornei eu um poço abençoado da cultura secular, das filosofias, teologias, sociologias e as ciências humanas, e fui professor um bom tempo dessas ciências do mundo, mas não sabia eu o que me esperava logo ali adiante. E o que me esperava era onde eu estou hoje, é o barco que eu estou hoje. O que me esperava era um barco que, aparentemente, humanamente falando, é inseguro. Seguro mesmo, na visão humana, a gente está na terra, viajando de carro, sentindo a poeira do chão. Isso dá uma certa estabilidade para o nosso ego. Mas quando nos colocam num barco ou numa canoa, lembro-me que eu era bem miúdo, mamãe atravessava o rio chamado Soturno, que dava aí uns 100 metros de largura, e mamãe atravessava comigo numa chalanazinha, um barquinho pequeno, uma lancha, como é que eu chamo? Uma canoazinha pequena de lata, onde o rapaz cobrava aí 1 centavo para atravessar a gente, e eu medroso agarrava na saia da mãe, porque era complicado para mim aquilo, eu me sentia muito inseguro. Eu dizia comigo mesmo, isso aqui vai virar e eu vou morrer, mamãe vai morrer, nós vamos morrer nesse rio aqui, porque isso aqui não dá segurança nenhuma, porque a gente está sobre as águas. Jesus caminhou por sobre as águas. Pedro andou um pouco também. Feliz do Pedro que conseguiu andar, não sei se eu conseguiria andar, viu? Fácil é cantar, e você vai andar por sobre as águas. Sai correndo por sobre as águas aí. É preciso crer, é preciso fé, aleluia. Mas hoje, nós estamos aqui, quem sabe andando por sobre as águas, mesmo sem entender nada, porque Deus então levanta aqueles que não são sobre a terra, diz a sua palavra, porque Deus trabalha de um jeito diferente, aleluia. Olha, irmão, Deus trabalha de um jeito diferente. Que valor alguém daria vendo um homem pelas ruas mendigando pão? Sua casa ser a rua e ser chamado de ladrão, humilhado e ser tratado como coisa. Deus dá valor. Deus não usa quem já é capacitado, Ele chama e capacita o desprezado. Deus não vê o homem como a gente vê. Sua vida tem valor, um alto preço Ele pagou para mudar a tua história.
a cruz como um cordeiro, mas provou pro mundo inteiro que morreu só por amor. Será que você compreende esse amor surpreendente que Ele teve por você? Então, pra que ficar assim, achando que é o fim? Deus não esqueceu de você. Será que você compreende esse amor surpreendente que Ele teve por você? Então, pra que ficar assim, achando que é o fim? Deus não esquece de você. E é assim que Deus vai levando a sua igreja. É assim que Deus vai nos levando. Muitas vezes desiludidos, amados, desiludidos na caminhada, mas mostrando um sorriso, profetizando vitórias, determinando bênçãos, levantando caídos pelo caminho, mas no peito uma desilusão de não entender a fé. Deixa eu falar para você, a fé não é para ser compreendida, a fé não é para ser entendida, simplesmente é para ser crida, é para ser confiada. Confia no Senhor e espera nele. Eu creio que Deus existe, mas eu confio nele. Quando Deus diz vai, faz a minha obra, eu vou, só se eu confiar nele. Só se eu tiver confiança em Deus, porque senão, simplesmente eu creio que Deus é. Quantos de nós cremos que Deus é? Profetizamos que Deus é tudo, mas não tatuamos as nossas mãos por dentro, e nem a sola dos nossos pés, com a tatuagem do andar, a tatuagem do orar, a tatuagem do pelejar na obra do Senhor. Há uma diferença tão grande, amados, entre crer e confiar. Por isso que a palavra de Deus no Salmo de número 37 fala: confia, confia no Senhor, e espera nele. E é disso que nós vamos falar nessa tarde, nessa live, sobre a esperança do dia da promessa. Antônia Gomes, uma cantora ungida do Senhor, tem uns hinos, uns dela, outros de escritores do Espírito Santo do Senhor. Eu gosto muito de um trechinho de um hino que ela tem, que fala assim: o dia da promessa é quando Deus manda buscar em Lodebar. O dia da promessa. Que dia abençoado é esse, amados? O dia da promessa de Deus. Mas antes de tudo, precisamos falar, nós cremos na promessa do Senhor. Se não crermos e confiarmos que Deus, quando faz a promessa, Ele cumpre. Agora há pouco estava escutando um louvor: Deus não é homem para mentir, Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta, porque Deus é muito grande e Ele faz. Ele tem poder de mudar a vida de quem quer que seja, mas é preciso acreditar. Como o Daniel Samuel canta, eu gosto desse corinho. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o teu estado. Eu juntei dois hinos num só, para dizer que o oleiro é Ele que vem, é Ele que muda, aleluia, a história. E Ele mudou tantas histórias, vai continuar mudando tantas histórias. A pergunta vem: Deus muda a história minha e a tua, mas qual é o livro que nós continuamos escrevendo?
Qual é o livro que nós continuamos permitindo que Deus escreva conosco o livro? Que tipo de escritura, que tipo de livro estamos escrevendo? Ou estamos permitindo que Deus escreva? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio de querer ou não, de tocar uma vida simplesmente de cristão morno e com aparência de feliz, uma aparência de crente de sucesso na fé, mas no fundo angustiado, abatido, morno, frio e calculista. O sucesso de uma mulher de Deus, o sucesso de um homem de Deus na fé, na presença do Senhor, não se fala em grana, não se fala em ouro da terra, se fala em vida separada, consagrada e de certeza de vitória e de intimidade com Deus Todo-Poderoso. É uma vida de autoridade de Deus na terra. Esse é o sucesso. O sucesso de um homem de Deus é saber que tu vai numa missão e Deus vai na tua frente. O sucesso de um homem de Deus é clamar a Deus por um anjo de guerra que vá à tua frente numa viagem e tu ter certeza que ele vai. Agora há pouco cheguei, depois de 2.300 quilômetros de viagem, cheguei numa noite numa cidadezinha só de portugueses, no norte de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada São José da Aparecida, se não me equivoco, da Aparecida. É isso, São José da Aparecida. E era escuro. Mamãe, que ia comigo na viagem, que foi o motivo da minha viagem, tem 84 anos, cansadona. Aí eu disse: nós vamos pousar por aqui, vamos achar uma pousada, vamos achar um barraco para nós aí, vamos achar uma pousada barata, porque a gente não vem com grana para pagar hotel, nem 3 estrelas, né? Mas também não vamos dormir no hotel 1000 estrelas, porque Deus não deixa. E fomos, e fui. Mas eu pedi para o Senhor ir à minha frente, com os seus anjos de guerra, abrindo o caminho, me livrando de acidente, de enfermidade, de mal súbito, de pneu furado na dianteira, e fui tocando em frente, porque certeza eu tinha de que Deus foi na minha frente, porque Ele é nosso amigo, é o único amigo que nós temos de verdade. Eu profetizando na tua vida, e sinto a presença dEle aqui, aleluia. E quando cheguei nessa cidadezinha, São José da Imperatriz, o nome da cidadezinha, uma cidade de ruas estreitas, uma cidade portuguesa do período colonial, muito longe, uma cidade de 200 anos atrás, bem pequena, num morro. E fui chegando, uma professora me orientou, coloquei o GPS e achei um hotelzinho na cidade. Quando cheguei no hotelzinho, quem que era o dono do hotel? Quem que era o proprietário do hotel? Um crente abençoado. Oramos junto, me recebeu de braço aberto, eu, mais a missionária Ana, mais a minha mãezinha, e passamos ali um período agradável ali, naquele hotel de crente. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus pontos de encontro. Orei por ele, e ele me abençoou, e eu abençoei a vida daquele homem, dono daquele hotel. E assim Deus vai nos levando, amados, Deus vai nos levando. Quer dizer para você que o dia da promessa, ele chega para aquele que crê, e para aquele que continua esperando. O que não pode morrer, amados, é a esperança. O que não pode morrer é a esperança de que Deus, Ele continua pelejando e nos preparando para que o dia da promessa chegue. Ninguém está pronto. Quando nós estiver pronto, o Senhor nos recolhe. Nós vamos batalhando e pelejando e obedecendo a Ele. Um dia angustiado, meio triste, outro dia a peleja tão forte, tão grande, que a gente parece que não vai suportar. Mas o nosso Deus continua com a mesma promessa de sempre. Se Ele diz que vai te levantar, Ele vai. Se Ele diz que Ele vai te levar, Ele vai. Muitas vezes falta na nossa vida aquela intimidade com Deus, a certeza da vitória. Então, o tanto faz, o tanto fez, começa a criar um salão no nosso pensamento. Tanto faz se eu for ou se eu não for. Quando Deus ordena, se eu não for, a consequência vem. E a consequência que eu falo, amados,
Não é o atraso da promessa de Deus, é que o tempo de Deus ele continua sendo sempre o mesmo, sempre o mesmo. Ninguém atrasa nem adianta. O dia da promessa está marcado, mas para aquele que anda, para aquele que vai, para aquele que faz. Há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você está na igreja? Há quanto tempo você ora? Há quanto tempo você prega, canta? E tem problemas que continuam contigo. A promessa de Deus diz que Ele vai te fazer a mulher mais feliz da terra, o homem mais feliz da terra. Ele vai te usar. Ele vai te usar como uma flecha, como uma tocha acesa, como uma ponte, como um abrigo no meio do deserto. Mas você precisa continuar crendo, continuar acreditando. Aleluia. Porque desde sempre, Deus continua contigo. Testemunhos tremendos Deus tem com muita gente que continua andando. O segredo, vai tocando em frente, viu? Em nome de Jesus, vai tocando em frente, amado. Vai tocando em frente, amado. Porque esse Deus sabe o ponto em que tu está. Aleluia. Ele vai te avisando. É o GPS mais completo que tem. Ele vai te avisando dos perigos no caminho. Mas o segredo é não parar de caminhar. Aleluia. Oh, aleluia. Por quê? Mesmo antes que você nascesse, te chamei de filho. Antes que você fosse gerado, te conheci. Me tornei do ventre e te dei vida desde a semente. Sem haver figura congruente, te estabeleci. Aleluia. Você foi caçado como presa pelo predador, e eu me fiz escudo e protetor de forma intransponível, pra tocar e destruir quem amo. Por mim tem que passar, te esquecer e te abandonar, meu filho, é impossível. Estas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bem. Qual borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer? Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entro em cena, te estendo a mão para te levantar. Estas batalhas e provas que vêm parecem más, mas no fundo são bem. Qual borboleta dá pra entender que o casulo precisa vencer? Oh, aleluia. Se no limite você se encontrar quase anulado e sem respirar, eu entro em cena, te estendo a mão para te levantar. Filho, eu te amo, não te esqueci. Quase que a morte ceifa a tua vida, mas oh, aleluia. Filho, não chores, vou te acreditar. Você já veio até aqui, vai, mas esta superar. É preciso crer, amados, e esperar na promessa de Deus. Somos o povo representante do Senhor na terra. Olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua igreja. Mas Ele sabia da dificuldade. Ele sabia, amados, do sol quente. Ele sabia das travessias sem ponte. Ele sabia dos dias amargos pelos quais passamos. Ele sabia de tudo. Porque Deus, tudo é presente para Ele. 1000 anos é como um dia.
E um dia é como 1000 anos. Tudo presente para o nosso Deus. Ele sabia das lutas, das guerras, da dificuldade. E por isso, Deus já se programou. Deus é o arquiteto da tua e da minha promessa. E Deus nunca vai falhar. Ele nunca vai falhar. Nós que não entendemos. Por que aquela menina do testemunho que eu vi há um tempo, uma menina linda, bonita, bem cuidada, de uma família especial, começou a pedir para o Senhor um namorado. Olha o que eu falei, começou a pedir para o Senhor um namorado. Coisa linda, amados. O povo de Deus fala desse jeito, é meio esquisito, viu? Tanto namorado por aí, tanto boyzinho, playboyzinho, boyzinho andando por aí. Mas ela pediu para Deus um namorado. É lógico que o olhar manda assim, Senhor, se tu me desse aquele varão lá, aquele bombadinho lá, o bombadão, sei lá. Senhor, né? Eu creio que no coração vem, mas ela pediu e orou com franqueza, Senhor. Tu escolhe para mim alguém, Senhor, para me tocar a tua obra, para me trabalhar para ti. Estou falando sobre promessa de Deus, sobre esperança em Deus, porque Ele nunca vai falhar, Ele não vai falhar. O problema que tu está enfrentando hoje, Ele está com os dias, está com os segundos, as horas e os minutos e os segundos contados, para Deus te ajudar a resolver. Receba como promessa e profecia de Deus na tua vida. Aleluia. E aquela jovem pediu um varão, um jovem para Deus, e Deus ouviu a oração. Escute, porque Deus tinha uma promessa na vida de um jovem, de um varão, e tinha uma promessa na vida dela, e Deus sabe por que faz as coisas. Se eu tivesse presencial com você, oh glória, eu diria, repete aí, Deus tem uma promessa com vocês. E então Deus enviou. Quem Deus enviou para a menina? Bem criada, bem cuidada, protegida por pai, por mãe. Quem Deus enviou para casar com ela? Mas Deus sempre prepara o terreno. E Deus falou um dia para ela, através de um profeta: eu vou te enviar, eu vou te enviar. Eu já preparei um varão para casar contigo. Mas ai de ti se tu rejeitar esse varão. Ai de ti se tu rejeitar esse varão. E essa menina ficou com as orelhas em pé. Senhor. Ela dizia com ela mesma: puxa, se eu soubesse que Deus fosse falar comigo dessa forma, não teria pedido, pelo menos agora não teria pedido um varão para o Senhor. Mas eu pedi, agora Deus respondeu, amém. E Deus mandou um ex-presidiário para ela. Não por isso, mas mandou um ex-bebum, um ex-drogado, um ex-morador de rua. Deus mandou para casar com ela. Claro que ele já havia sido restaurado. Deus já havia levantado ele. E casaram-se. Se tivesse a ficha antes, se Deus tivesse dado a ficha antes para ele, ela casaria? Não. Olha os mistérios que Deus tem para realizar a obra. Assim que casaram, ele caiu de novo. E ela sofreu por 10 anos. Por 10 anos ela sofreu. Por 10 anos terríveis dentro de casa. Tiveram um filho. Mas por 10 anos ela sustentando a família e ele drogado e bêbado por 10 anos. Aí você diz assim: mas foi Deus mesmo? Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou para casar com ela aquele ex-bebunte, ex isso, ex aquilo, ex-imundiçado, ex tudo. Porque Deus, Ele realiza do jeito dele a promessa, na minha e na tua vida. O detalhe é que a gente quer fazer do nosso jeito, perfumadinho, tudo lindinho, lindinha, tudo bonitinho. Nós não queremos dificuldade. Nós não queremos dificuldade para nós. Mas Deus tem o jeito dele para que a promessa dele se cumpra na nossa vida. Você está entendendo, amados? 10 anos. E ela começou a trabalhar numa padaria daí. E ela começou a pensar: eu vou embora, eu vou largar de mão. E agora eu paro um pouquinho para dizer para você que Deus permite que a gente chegue no limite. Temos medo do limite.
Temos medo de orar até o limite e Deus não responder até o limite. Temos medo de jejuar até o limite e Deus não responder até o limite. Temos medo do amanhã. E a promessa de Deus se cumpre quando nós começamos a crer que Deus tem o amanhã nas suas mãos. O amanhã do Senhor está nas suas mãos, não precisa economizar para amanhã. Cada dia tem o seu mal, então fiquemos na presença do Senhor. Fiquemos na dispensação do Senhor, ficamos na audição do Senhor, na ouvidoria de Deus. Mas ela queria fugir, essa menina, já com 10 anos de casado, com um filho e um marido bêbado e drogado. Ela queria fugir da presença do Senhor, ela queria fugir do que Deus traçou. E ela disse: eu vou juntar um dinheiro e vou embora, vou juntar uma grana e vou sumir. E ela ia e voltava para o trabalho. Quantas vezes nós planejamos, nós arquitetamos a nossa vida e não colocamos, e esquecemos da promessa do Senhor. Esquecemos que Deus tem uma promessa comigo, com a família, com esse, com aquele. Deus tem uma promessa e Deus dá inteligência, razão e fé para que nós possamos prosseguir, e Deus nos dá condições de seguir. Muitos dias só comendo uma laranja, outros dias comendo um estrogonofe, outro dia comendo um pudim abençoado. É assim que Deus vai nos levando, mas firmes na promessa. Ela só se cumpre quando estamos firmes, esperando na promessa. Então segura agora que eu vou te falar. Não precisa Deus, não precisa Deus que eu e você saiamos por aí catando o profeta de Deus, porque Deus ainda tem os seus profetas, apesar da montanha, apesar de muito grande o número de profetas do cão, profetas de Araque, Ananias, defensores de sentimento, defensores de ideias próprias, profetizando em nome do Senhor por igrejas por aí. Mas Deus ainda tem os seus. Escute, e se cremos que Deus ainda tem os seus, Deus vai usar um dos seus, um dos que ainda dá ouvido para a voz de Deus, para ir aonde você está. Não precisa você correr atrás de profeta, não precisa parar na frente de profeta e dizer assim: Senhor, fala comigo, Senhor, fala. Não precisa isso. Deus só fala quando Ele quer, porque Deus precisa fazer cumprir a sua palavra na nossa vida, a sua promessa na nossa vida. Ainda que tenha que nos derrubar 10, 20 vezes, Ele vai fazer cumprir a sua promessa na nossa vida. É dolorido falar isso, mas é real. Deus sabe onde você está. Na tua casa Ele pode enviar o profeta, na tua igreja Ele pode levantar um profeta ou enviar alguém para visitar a tua igreja, porque o endereço é você. O teu nome Deus sabe, no meio de milhares de nomes parecidos com o teu, Ele sabe exatamente o que tu precisa. Ele sabe o número do teu calçado, o número da tua vestimenta, o perfume que tu gosta, o creme que tu usa, os gostos que tu tem. Ele sabe de tudo, Ele não confunde. Milhares de Maria, Deus não confunde os gostos de cada uma, porque a grandiosidade de Deus, ela é eterna. Então Ele sabe do problema que está alojado no teu coração, Ele sabe do problema que há tempo se arrasta. Não brinca que Deus sabe o endereço daquela rua sem número, daquela casa sem número, no beco. Deus vai lá, envia o profeta lá para falar contigo. Não precisamos correr atrás do profeta, porque Deus sabe. É só confiar nele e esperar nele, e o mais Ele tudo fará. E Deus enviou um profeta na padaria. Deus enviou uma crente na padaria, que nunca tinha ido na padaria dessa menina, já com 10 anos de casada, com o marido bêbado, e que Deus falou tudo até ali, mas ela queria fugir. E chegou uma mulher e pediu meia dúzia de pão, digo eu, cacetinho, que eu vou buscar os cacetinhos, pãozinho francês. E assim que essa irmã serviu o pão para ela e pesou, e o Espírito do Senhor tomou ela e disse: assim diz o Senhor, ai de ti se fugir, ai de ti te for embora, ai de ti se sair daí, porque eu sei do teu pensamento, eu sei do teu sofrimento, mas até aqui tu está dentro do que eu projetei. É ruim, hein? É ruim, hein, amados? É complicado o agir de Deus, mas Deus é fiel para cumprir e para nos fazer o povo mais feliz da terra.
E então ela foi embora e disse: sim, senhor, está difícil, mas eu vou ficar. Um tempo depois, ele melhorou da droga, Deus levantou de novo, e Deus ungiu ele a pastor e ela a missionária. Foram cuidar de um trabalho. Um mês depois, de cirrose hepática, ele morreu. Um mês depois, ela viuvou e seguiu em frente, miúda, mas Deus acrescentou os dons, as ferramentas de Deus na vida dela, e sobrou para ela simplesmente a criança, a unção de Deus e um Fuca. E um dia chamaram ela para pregar num lugar que era uma montanha, era um dia de chuva. Escute bem isso aqui. Mas era daquelas guerreiras, daquelas que ficou, daquelas remanescentes, daquelas que fica no meio do vento forte, no meio das batalhas. Ela botou a criança atrás e subiu aquele morro, porque Fuca, ele só não sobe em coqueiro, porque sobe morro, e morro embarrado, e o Fuca subiu. Chegou lá no morro, na hora do culto, só tinha 3 pessoas para assistir o culto. Ela disse: não tem problema, eu vim aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto comigo, nessa palavra dessa noite aqui. E ela preparou a palavra, e foi levar a palavra para 3, por isso eu profetizo. Muita gente diz assim: bom, não vamos fazer culto hoje, só tem um. Nós não estamos cultuando o homem, nós estamos cultuando a Deus. Então, se tiver 2 ou 3, é culto de 2 horas, é culto de 5 horas, é culto para o nosso Deus, aleluia. Então escute o que eu quero dizer agora. Assim que chegou o dirigente daquela igrejinha lá em cima, o pastor disse: dia de chuva, irmão, difícil, o pessoal de longe, é difícil de vir, mas a esperança é a última que morre, né, irmão? E Deus sabe de tudo. E de repente foi uma caravana, umas vans, com mais uns carros, e a igrejinha encheu. E na igrejinha estava um dos pastores que tocava na época os Gideões missionários. E Deus tomou ela numa unção tremenda, uma unção maravilhosa, que a igreja se levantou para glorificar o nome do Senhor. O fogo desceu da presença do Senhor ali, aleluia. E no final do culto, esse pastor foi lá e conversou com ela e disse assim: eu te quero pregando nos Gideões, te quero pregando lá, porque tem uma unção diferente na tua vida. Eu te quero pregando lá, e Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Hoje essa missionária prega por todo o Brasil, prega por América, viaja o mundo, pregando e profetizando a palavra limpa, a palavra cristalina, a palavra verdadeira do nosso Deus. E Deus sustenta ela, além de tudo e de todos. Deus sustenta essa missionária, porque a promessa de Deus chegou, a promessa de Deus se cumpriu. Gostou? Espera em Deus, amados, espera nele, aleluia. Deixa eu adorar o Senhor com mais um hino. Mas o segredo da promessa é continuar firme. Que dá vontade de desistir? Às vezes dá. Às vezes dá vontade de parar? Dá. Mas eu quero dizer para você: permanece. Porque se Deus continua com a mesma promessa daquele primeiro dia que Ele falou contigo, em nome de Jesus, aleluia. Deixa eu adorar o Senhor com mais um hino aqui. Esse é o meu hino preferido. Quero oferecer para todos vocês que estão aí. Seja um missionário junto comigo. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Simplesmente é para que muitos que pensam em parar se levantem e continuem do nosso lado. Quero dizer antes do louvor para você: aleluia. Seja você um pouco mais. Deus confiou em você uma palavra de esperança. Deus confiou em você um louvor, em que seja só um corinho. Deus confiou em você uma palavra de alegria. Deus confiou em você a sua obra. Deus confiou em você, aleluia, uma tocha na mão. Deus confiou em você para semear sobre a terra sementes que deem fruto bom. Portanto, vamos ser um pouco mais, amados. Me ajuda a sermos um pouco mais, nos preparar um pouco mais, orarmos um pouco mais, jejuarmos um pouco mais. O Senhor está me tocando de fazer um período longo de oração e de jejum, porque tem algo para falar comigo, porque Deus tem algo para falar comigo.
e eu vou entrar. Logo estarei entrando num período longo de jejum e de oração. Se você tiver um pedido de oração, se você tiver uma causa impossível e quiser contatar comigo, eu vou levar junto comigo um alforje cheio de pedidos de oração, porque o meu Deus continua o mesmo, em nome de Jesus. Esse hino é para você e para mim. Oh, glória! E se eu não desistir, posso até não vencer, mas posso prosseguir. Muito eu vou aprender, e não importa a dor que eu tenha que enfrentar, com fé no Criador, tudo hei de superar. Se alguém me jogar fora, Deus vai me aproveitar, vai mudar minha história, me reestruturar, mesmo em sol ardente, quase em exaustão, eu vou seguindo em frente, aleluia, com determinação. Eu só não posso desistir, eu só não posso desistir, sabendo que todos podem me esquecer, só Deus não me esquecerá. Com raça e coragem, mais uma batalha vou atravessar. Se alguém me jogar fora, Deus vai me aproveitar, vai mudar minha história, me reestruturar, mesmo em sol ardente, mesmo em exaustão, eu vou seguindo em frente, com determinação, aleluia. Eu só não posso desistir, eu só não posso desistir, sabendo que todos podem me esquecer, só Deus não me esquecerá. Com raça e coragem, mais uma batalha vou atravessar. Escute agora. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Oh, aleluia, oh glória. Esse é o segredo da promessa de Deus. Então continua, amados. Então segue em frente. Não entendemos por que Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai levantando, vai alegrando a nossa frente. Notícias boas vêm, atrás de nós notícias boas vêm. Aquela pessoa que tu orou está curada, aquela pessoa que tu orou está liberta, aquela pessoa que tu orou, ela está abençoada, a porta se abriu, a bênção chegou, e você para e olha, puxa, e cadê a minha, Senhor? Não te preocupa, o dia da promessa está chegando para você, o dia da promessa está chegando para você. Deixa eu te falar que eu tenho 20 anos de fé, desde o dia que o Senhor me levantou, estou caminhando há 20 dias na missão, com altos e baixos, com dificuldades,
mas estou indo em frente, com a graça do meu Deus, meu grande amigo, fiel para sempre. Muitas vezes me sinto não merecedor de tanta bênção, não tenho o dinheiro que eu gostaria, não tenho a roupa que eu gostaria, não tenho o carro, não tenho a casa que eu gostaria, casa dos sonhos, e ainda não tenho a missão aquela do sonhado, ainda não, mas eu creio que o dia da promessa vai chegar, o dia da promessa mais completa vai chegar. Deixa eu te falar de um dia especial na minha vida. Eu fiz centenas de cultos ao meu Deus. Eu passei no início da minha fé agora por mais de 50 cidades aqui no sul, ali no Paraná, pregando a palavra, cantando esses louvores simples, que eu vou pegando os ungidos do Senhor, trabalhando com a ferramenta simples que Deus me deu. Toquei a obra do Senhor 8 anos num ministério aqui nessa região, não vou falar o nome por ética, e Deus me tocou de sair de lá, e Deus falou comigo para sair de lá. Olhe bem, Deus falou comigo para sair de lá. Eu não sairia de lá se Deus não tivesse falado. E deixa eu falar algo para você nessa live, que eu não sei do dia do amanhã. Amados, pessoas saem do ministério e às vezes não dão satisfação para ninguém, simplesmente saem. Pessoas vão embora de ministérios, de igrejas, e quando tu vê, já estão lá no outros ministérios, não dão satisfação nenhuma. Eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, que não as saem, as pessoas se movimentam de sul para o norte, do leste para o oeste, saem daqui, vão para lá, saem de lá, vão para cá. E é uma desculpa muito grande, o porquê de se movimentar assim, o porquê de sair daqui para lá, deixar o Deus daqui para ir para o Deus de lá. Dá a impressão que até lá não é o mesmo Deus daqui, ou de lá não é o mesmo Deus de lá, e assim por diante. Então as pessoas dão desculpas, e dizem por causa do pastor, por causa daquela irmã, por causa do irmão, porque não me ungiram, porque não me deram oportunidade, porque isso, porque aquilo. Nós vamos desculpa, sabe de uma coisa, Márcio, que vale como uma profecia. As pessoas se movimentam tanto daqui para lá e de lá para cá, é porque falta conversão na vida. O crente convertido, ele fica no meio do fogo cruzado, no meio da fumaça, no meio de todos os problemas dentro do ministério, dentro de uma igreja do Senhor, porque onde tem humanos tem problema. A igreja perfeita nunca existiu aqui na terra, é aquela que vai existir lá em cima. Então as pessoas saem porque não são. Hoje eu falava com alguém que está aqui na live aqui, as pessoas saem, às vezes sem falar nada, e às vezes dizem, eu estou saindo e pronto, mas é porque não há conversão. Porque o crente convertido de verdade, se está cheio de problema, ele fica e ora para que o problema se resolva. Ele encosta no pastor e diz, eu estou contigo para ajudar a resolver. Mas é fácil dizer assim, eu estou caindo fora, isso aí é confusão. Não, se a igreja é do Senhor e tem crente convertido, ele fica. Por isso eu chamo o remanescente o crente convertido. O remanescente é aquele que fica, é aquele que estou contigo e não abro. Esse é o remanescente, esse é o crente convertido, que faz campanha de oração sem o pastor saber, para que Deus possa agir mais na igreja, para que Deus possa agilizar mais na igreja. Aleluia, oh aleluia.